nesse mês lá em Santo André. E é sobre isso que eu quero dirigir alguma coisa no coração dos irmãos nessa manhã. Eu os convido que abram a Bíblia numa história, uma parábola contada por Jesus, Lucas capítulo 15. Quero agradecer o convite que foi feito por essa igreja. É uma satisfação estar com vocês, sempre que assim nós temos esse privilégio, essa oportunidade. Lucas capítulo 15, versos 8 em diante. Qual a mulher que, tendo 10 pérolas, talvez a sua versão se atualizar é dracmas, ou a NVT, moedas de prata, mas a versão que eu tenho aqui, pérolas. Qual é a mulher que, tendo 10 pérolas, se perder a uma delas, não acende a lanterna e varre a casa e busca com atenção até a achar? E achando-a, convida as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque já achei a pérola perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando o único pecador se arrepende. Quero falar sobre esse tema, festa em casa. Lá nos idos de 1950 aproximadamente, Russell Conwell escreveu um livro chamado Acres e Diamante, em que nele ele descreve o que aconteceu com um iraniano por nome Ali Hafed, um homem muito rico, que, segundo a história, era muito feliz com a família que ele tinha, com a fazenda que ele tinha, com o rebanho que lhe pertencia. Mas um dia alguém falou para ele a respeito de diamantes. E disse para ele: Ali, pense numa gota de água cristalizada, e você a colocando entre o seu olho em direção ao céu, essa pedra brilhante. Assim são os diamantes. E havia uma febre, uma região da Índia, chamada Golconda, do sul, em que, para vocês terem uma ideia, joias da coroa da rainha da Inglaterra e da coroa russa tem desse diamante. E assim aquele homem, Ali Hafed, resolveu partir para essa aventura. Todos nós temos assim essa necessidade sempre de alguma coisa a mais, que nós achamos que podemos ser felizes vivendo alguns outros caminhos. E esse homem começou uma viagem, estou falando lá da década de 50, uma viagem longa, e a história dele registrada nesse livro conta que ele chegou em Barcelona, na Espanha, já cansado, tendo gastado todo o seu dinheiro, não tendo como se comunicar mais com a família, numa época que não tinha telefone, ele acabou lançando-se ao mar, suicidou-se. E o interessante dessa história é que a família que havia arrendado a sua propriedade, tempos depois, fazendo algumas escavações, encontraram exatamente no quintal da casa dele os famosos diamantes ou as minas de Golconda. Cito essa história para dizer que muitas das coisas que nos fazem de fato felizes, alegres, agradecidos a Deus, viver aqui com um sorriso no canto da orelha, elas não estão longe de nós. Principalmente para quem caminha com o Senhor e tem uma família. Casamento é ideia de Deus, continua sendo ideia de Deus. E a nossa alegria, a nossa felicidade, ela está ao nosso redor, às vezes debaixo dos nossos pés. E apenas nós não tivemos a sensibilidade de entender e enxergar isso. Por isso que eu quero falar sobre festa em casa. Porque eu penso que festa é algo que mais nós desejamos. Inclusive, nós que somos famílias de Deus. Que quantas vezes a alegria parece ser mais espontânea no bar da esquina, no vizinho da minha casa, do que na minha própria família. Eu que sou uma família que vou para a igreja. Festa em casa, eu não estou falando de uma festa de aniversário que dura um dia, estou falando de uma festa permanente, porque assim deve ser a vida com Jesus. João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vocês a tenham de forma abundante. Eu imagino que, se a sua experiência é parecida à minha, nesse tempo que às vezes, a maior parte do tempo eu sou distante da minha esposa algumas semanas, mas quando eu faço a faxina no pequeno apartamento que moramos ali no interior, a minha alegria deve ser a sua também. Depois de um dia de faxina, você fica feliz.
tudo está limpinho, o cheiro dá um ambiente diferente, mas a gente nem sempre associa que festa e alegria tem a ver com faxina. Mas nessa história contada por Jesus, é exatamente esse o lado interessante. Primeiro que nós vemos que Jesus destaca aqui uma mulher casada. E sabemos que é uma mulher casada, porque diferente da nossa cultura, quando usamos aliança, dedo esquerdo, os que são casados, naquela época, os casados utilizavam, as mulheres casadas ganhavam do marido um colar com 10 pérolas. Não é apenas a fábrica de casamentos que você vê na televisão que mostra que o casamento é caro. Já naquela época era muito caro casar-se. Porque, segundo os historiadores, cada uma daquelas pérolas representava um ano de trabalho de alguém. Um trabalhador médio da Palestina. Então, você tem um colar de 10 pérolas. 10 anos de trabalho daquele homem é o presente que ele dá à sua noiva. Era uma maneira de dizer: eu asseguro que vou cuidar bem de você, que você será sustentado. Acontece que nessa história contada por Jesus, essa mulher perdeu uma pérola. Então faça a conta comigo. 10 menos 1, ela tinha 9 pérolas ainda no seu colar. E ela poderia ali ficar satisfeita, ainda tem bastante. Vou guardar esse colar que ainda tem essas 9 pérolas, tomar mais cuidado para não perder mais nenhuma. Contudo, ela não espera perder mais alguma para ela agir, para ela ser proativa em relação àquilo que ela perdeu. Gente, está certo que não é por falta de como vai você, querida, filhinho, eu te amo, não é por falta de afirmações desse tipo que um casamento ruim ou que um relacionamento pai e filho desmorona. Mas, entretanto, pequenos gestos que deixamos de fazê-los terminam fazendo uma diferença muito grande no relacionamento a dois e na relação da família, que vão promovendo um distanciamento entre o nosso coração e o coração das pessoas que fazem parte da nossa família. E com o tempo, por motivos diversos, incontáveis, as famílias, as nossas famílias, quero falar para nós que somos famílias de igreja, nós vamos perdendo algumas coisas que são muito importantes. Às vezes, por conta de pequenos gestos, vamos perdendo a alegria de demonstrar ao outro quanto que a presença do outro é importante. Sabe, às vezes eu chego em casa, já aconteceu, e a minha esposa não se encontrava lá, mas eu encontrei alguém me deu uma boa-vinda, demonstrando muita felicidade. Nós não temos filhos, mas o nosso cachorro abanava o rabo e corria de um lado e do outro, dizendo a mim, numa linguagem que eu entendia, que ele estava feliz, porque ele estava chegando. Mas às vezes nós convivemos com pessoas dentro da nossa casa e não expressamos essa satisfação de tê-las próximo a nós. E essa indiferença vai gerando uma espécie de frieza no relacionamento familiar. E nós vamos perdendo. Se não perdemos joias ou objetos dentro de casa, nós vamos perdendo coisas que são muito importantes. Vamos perdendo a comunicação, vamos perdendo o companheirismo de sonharmos juntos e de, como casal e como família, olharmos numa mesma direção, ainda que pensando diferente, mas olhando numa mesma direção. Vamos perdendo como casal, como família de Deus, a espiritualidade. E parece que Deus só tem acesso até a sala de visita. E o Espírito Santo não tem mais abertura para chegar no ambiente de maior intimidade de um casal ou de um filho, que é o quarto. O Espírito Santo vai ficando do lado de fora. E vamos para a igreja, temos uma vida evangélica, mas não temos uma vida no Evangelho. E carreira profissional, um carro novo, uma casa nova, ou comprar um terreno, construir uma casa, como tudo isso é tão bom, e esses sonhos dão oxigênio para a nossa alma, dão movimento à nossa vida. Entretanto, essas conquistas perdem o seu valor quando elas não fazem de nós, em família, famílias mais felizes. E afinal, pessoas sempre serão ou devem ser mais importantes do que bens. E quem sabe, irmãos, nós
assim, tenhamos perdido coisas na nossa família, no nosso ambiente familiar, além de objetos e talvez até mesmo além de sentimentos. Quem sabe temos perdido pessoas que já não estão conectadas conosco. E numa outra narrativa feita por Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 45, Jesus compara a humanidade, ou cada pessoa, como se fosse uma pérola de grande valor, que o negociante vende todo o campo que tem, todas as propriedades, a fazenda que tem, para comprar uma única pérola. E aí, nessa história, Jesus está mostrando um valor tão grande que nós temos para Ele. Quem sabe no nosso lar, você que me ouve aqui tem esse papel de ser missionário, de resgatar alguém que outrora fazia parte da vida com Deus, mas que se distanciou dos caminhos do Senhor. Há casais que não demoram para perder aquela alegria que era nítida no dia do casamento. E aquele aperto de mão, aquele abraço que demonstrava o quanto que aquele casal estava tão juntinho. Mas com o tempo, as indiferenças, as experiências da vida, o estresse da vida moderna e a falta de engajamento um com o outro nos foi distanciando. Ou quem sabe essa alegria foi perdida depois que nasceu o filho. Foi aquela alegria naquele primeiro momento, mas à medida que o filho foi crescendo e foi crescendo e entrou na adolescência, na juventude, e perdeu-se aquela alegria que aquele filho em algum momento representou. Família feliz não é feita no céu, mas sim na terra, com gente pecadora como eu, mas dispostos a obedecer o Evangelho e viver o Evangelho dentro do lar. A felicidade da família não é um presente que ela ganha, que o casal ganha no dia do casamento ou quando nasce o primeiro filho, para aqueles que o têm. Mas a felicidade da família é uma felicidade que é conquistada todo dia, diariamente, na presença de Deus e com os recursos do Evangelho. Muito provavelmente, se você é casado, casada, eu quero acreditar que você não traiu a sua esposa, você não traiu o maridão. Quero acreditar que você não trata seu marido ou sua esposa com violência no lar, violência doméstica, nem seus filhos. Mas talvez vocês perderam algumas coisas. Essa mulher, dessa história contada por Jesus, a primeira lição que nós aprendemos com ela, ela não foi indiferente. Isso não faz diferença, ela ainda bem imóvel. Ela não se conformou com aquilo que ela perdeu. Talvez você possa achar assim que a alegria que a gente tem agora aqui na nossa família não é mais a mesma, mas que diferença faz? Tem outras coisas legais. E nós às vezes terminamos aceitando como normais algumas perdas de coisas, de expressões no ambiente familiar que são muito preciosas. E é interessante que essa mulher, nessa história, ela não se assenta na sua cadeira de balanço, de frente para a praia, de frente para a montanha, dizendo, a vida é mesmo assim, né? Homem, marido é tudo a mesma coisa, esposa é tudo a mesma coisa. Não, ela decide arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para mudar esse cenário. E ela vai à luta, e ela só vai descansar nessa história contada por Jesus quando ela encontra essa pérola perdida. Ela não deixa para o dia seguinte. Hoje eu não estou bem, amanhã é um novo dia, depois eu descansar, minhas energias se renovam, eu vou à busca dessa pérola que eu perdi. Não, a Bíblia fala que aquela mulher varreu a casa. Significa que ela removeu muita coisa do lugar. Ela levantou poeira ao varrer cada canto da casa. E ela estava à procura daquilo que para ela era muito precioso. Irmãos, a solução de alguns problemas que nós temos na família, nos nossos relacionamentos familiares, geralmente se encontram em pequenas ações que são, por serem tão pequenas, desprezadas por nós. É um devocional para casal, que eu já ouvi. O título dele é Deus está nas pequenas coisas. E elas têm grande importância.
São aquelas pequenos gestos de cortesia, de bondade, de amabilidade que nós devemos ter em família, que nós vamos deixando de lado. E que já não vão fazendo mais parte do nosso álbum de história. E esse espaço vai sendo ocupado por outras coisas que não são agradáveis. Essa mulher decidiu fazer faxina. Fazer faxina não é algo humilhante, mas ela estava disposta a fazer alguma coisa para promover mudanças no ambiente que ela estava inserida. Então, faxina também, a ação dessa mulher nos faz lembrar que faxina também é necessária, não apenas no nosso ambiente físico, na casa, no apartamento, mas também na nossa vida, no nosso mundo interior, no nosso mundo interno. Quem sabe eu preciso de uma varrida nos meus lábios, porque as palavras que eu as tenho dito não trazem mais para perto. Pelo contrário, distancia as pessoas da minha família. Não convidam para a intimidade, mas são um convite para o distanciamento. Quem sabe eu preciso de uma varrida no meu orgulho, para que eu possa servir melhor pessoas que são do mesmo sangue que eu, que habitam no mesmo espaço. Quem sabe eu preciso de uma faxina também nos meus lábios. Aliás, o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 25, quando Paulo fala assim: portanto, deixe a mentira e cada um fale a verdade ao seu próximo. E é muito interessante que mesmo na igreja, nós temos alguns casais, temos pais e filhos que, por exemplo, uma relação que não é de transparência entre eles. Às vezes colocaram uma senha no celular, não teria problema, o celular pode ser esquecido em algum lugar, mas a senha que tem no meu celular é para que as pessoas da minha família não tenham acesso a ele. Então eu vou ter no meu mundo privativo, a minha individualidade dentro do casamento. Mas, irmãos, às vezes o marido ou o filho que omite alguma coisa, ou da esposa, ou dos pais, não tem problema. Eu só não vou dizer que é para magoar, porque vai ter pegação de pé. Esse aqui é um segredinho meu e do Senhor. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela nos chama para um relacionamento de transparência. E Paulo também diz que há casais que mesmo, e famílias, pais e filhos, que às vezes perdem a paciência um com o outro, e precisamos exercer esse autocontrole, esse domínio próprio, que é fruto do Espírito. Mas esse fruto eu não tenho. Tá bom, eu também não tenho, mas a gente tem aquele que nos dá em Cristo. É o fruto do Espírito. Nós devemos orar sobre isso. E Paulo também diz em Efésios 4, que vocês fiquem até irados. Ou seja, tem situação que deixa a gente irado, a chaleira literalmente ferve. Agora Paulo fala que a minha reação quanto a este evento pode ser igualmente pecaminosa. Eu posso passar do limite, falar coisa que eu não deveria, que depois eu vou me arrepender. Então, a Bíblia vai nos orientando a respeito desses relacionamentos. Fiquem irados, mas não pequem. Ou seja, tem uma linha divisória quase imperceptível, invisível, entre a ira e o pecado. Então, atenção! Deus nos faz na sua palavra acender esse farol amarelo de alerta. Porque não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e não deem lugar ao diabo. Então vejam como que às vezes, numa discussão um pouco mais calorosa, em que, se você é igualzinho a mim, você também quer ter direitos. Se tem um ser humano egoísta na face da terra, somos nós. Nós queremos vencer todas, principalmente quando nós achamos que temos razão. E nós terminamos nos esquecendo que muitas vezes ceder é força, não fraqueza. Que aliás é o que Paulo diz em Romanos: naquilo que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. O problema, pastor, é que nunca depende de mim, só depende do outro. Tá? Mas se o outro não faz, seja você o médico desse relacionamento, porque se os dois forem pacientes, como que um vai cuidar do outro? Mas eu estudo mesmo. Eu sou pavio curto, eu sou descendente de italiano, e eu acho que Deus entende. Não, Deus deu-nos orientações para nós varrermos a ira, não para debaixo do tapete, mas para fora
da nossa casa, do nosso coração, do nosso relacionamento. Porque veja, ainda as instruções que Paulo as dá em Efésios 4, verso 29 em diante: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Às vezes a palavra suja é até citar a Bíblia de maneira indevida. Ó, querida, a Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita, submissa ao marido. Usando a Bíblia indevidamente, porque a Bíblia também diz que o marido deve amar a sua esposa e o padrão é elevado. Não é como o pastor ama a Marília, não. Como Cristo amou a igreja. Pecado que eu estou longe de cumprir isso na minha vida, que o Senhor me perdoe. Então, irmãos, olha, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Eu fico pensando assim, se fosse passado aqui para os irmãos o áudio da conversa que eu tenho com a minha esposa, nós não temos filhos, será que eu ficaria envergonhado e ia querer entrar debaixo de um banco? Pelo amor de Deus, irmãos, vão ficar sabendo as conversas que eu tenho com a minha esposa, no momento que eu estou estressado. Quais são as suas palavras? Elas poderiam ser escutadas pelas demais pessoas da família de Deus? E se as pessoas da família de Deus não podem escutá-las, o que dirá o Senhor? Que saia da vossa boca apenas as palavras que transmitam graça às pessoas que te ouvem. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Paulo está dando essas orientações não é para o incrédulo lá fora, para a igreja de Éfeso, irmãos nossos, e que eles tinham os mesmos problemas que nós temos. Então será, irmãos, que nós não temos perdido a bondade, a paciência, o bom trato? Será que na maneira com que nós nos relacionamos com as pessoas da nossa família, nós temos agido, é como diz um livro muito antigo, é chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? E sempre somos convidados, o autor, uma novela, esse livro, uma ficção, em que nele nós somos convidados. Como Jesus agiria se estivesse no seu lugar? Tudo bem, mas é Jesus, eu sou ser humano pecador. Tá bom, mas eu sou convidado, eu sou cristão. Cristão significa discípulo e seguidor de Cristo. Meu estilo de vida deve ser pautado na maneira como Cristo viveu. Então será que nós não temos perdido isso? E para achar a joia, essa mulher então fez uso de uma vassoura. Desculpe se você está cansado da faxina que você fez sexta-feira ou ontem, né? Para quem trabalha, eu queria que você pensasse em faxina nesse momento. Mas a mulher fez uso dessa vassoura e ela fará uso do segundo objeto para encontrar essa joia perdida. Ela acende uma lanterna, porque as casas daquela época não tinham janelas. E imagina procurar alguma coisa no escuro, que dificuldade que não se teria. Acontece que ela tinha uma lanterna disponível e ela faz uso dessa lanterna. Quando você chega à noite na sua casa, muito provavelmente você aperta o interruptor do cômodo de entrada, está escuro, você aperta o interruptor, que milagre da ciência, da tecnologia, tudo fica claro e a escuridão vai embora. É exatamente isso que nós temos que fazer, o que o Evangelho precisa fazer na nossa vida. Quando você está diante de um dilema, de uma dificuldade familiar, e talvez você que está me ouvindo, não é de forma alguma a minha intenção carregar mais peso para você, mais dor a você, mas eu quero aliviar essas dores com os recursos do Evangelho. E talvez você tenha tido dificuldade de encontrar paz em meio, por exemplo, a um filho que está mergulhado nas drogas, vivendo um comportamento de rebeldia, você não sabe como orientar, ou um casamento em crise, que vocês estão ali, só vocês não buscaram ainda uma ajuda de alguém, deveriam ser humildes em fazê-lo. Quando precisarem dessa luz, não se mantenham no escuro no ambiente familiar, acenda a lanterna. E a Bíblia nos diz que as nossas relações em família devem ser iluminadas pela palavra de Deus. Nós devemos nos deixar sermos guiados pela palavra. O Salmo 119, verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O nosso mundo de hoje é um mundo iluminado, mas
O salmista, quando disse isso, foi lá cerca de 700 anos antes de Cristo, ou 2.700 anos antes de nós. E no mundo escuro daquela época, eles pegavam algumas coisas com óleo e acendiam isso e colocavam aqui, amarravam no joelho, na altura do tornozelo, e à medida que a pessoa caminhava, o seu caminho era iluminado. Todos os passos eram iluminados. Então, Deus está nos dizendo, assim deve ser a palavra de Deus, luz para o nosso caminho. João capítulo 8, verso 12, Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, você é um seguidor de Jesus? Amém. Quem me segue não andará em trevas, amém, mas terá a luz da vida. Então nós temos luz. Deus não quer que nós caminhemos ou vivemos em família debaixo da escuridão. Não precisa economizar energia. Essa luz precisa estar ali porque ela é gratuita, é luz de Deus para a nossa vida. E o relacionamento com Jesus ilumina a nossa história, ilumina os cômodos mais escuros, recônditos mais segredados da nossa alma, mais pecaminosos da nossa alma. Traz luz ali para colocar tudo claro diante do Senhor nosso Deus. Traz luz para o nosso casamento, traz luz para a nossa família. O Evangelho faz isso. Por isso, marido, esposa, pais e filhos, filhos e pais, família de Cristo, não temos nada que esconder um do outro. Aliás, Salomão fala no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, que o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, quando o sol está nascendo, e brilha cada vez mais forte até chegar no meio-dia. Luz perfeita. Então, se você que está me ouvindo perdeu alguma coisa, não sei se você tem esse hábito de pegar, às vezes, foto antiga da família, né? Eu já tenho 35 de casado, outro dia, olhando o filme do nosso casamento, que é uma coisa que a gente faz raramente, quando é casado, assiste várias vezes, até decora as cenas, mas tempos depois, como é gostoso. Puxa, aquela pessoa já não está mais, morreu, né? Olha a roupa daquela pessoa, que ridícula, né? E como a gente folheando o álbum de história da família, né? Nascimento do primeiro filho, por aí vai, né? Quando estava montando um enxoval, diário da criança, a gente dá risada com tantas coisas alegres. Mas, se algumas experiências ou dádivas de Deus, o Criador da família, do casamento, já não faz parte, alguma dessas coisas já não faz parte da sua experiência hoje, então, você é convidado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, primeiro você admitir a perda. Porque você não vai à busca de alguma coisa perdida se primeiro você não admitir: já não tenho mais. Já tive, mas não tenho mais. Então não disfarce o problema. Acenda a luz, inicie a varredura e a busca. Aquela mulher só descansa quando ela encontra a joia perdida. E aqui nós lemos os versos 9 e 10. Quando ela achou, ela convidou as amigas, convidou as vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque já achei a pérola perdida. E aí Jesus conclui: a festa no céu, quando o pecador se arrepende. E essa alegria no céu se tornou também visível por uma alegria na terra, naquela casa. E as vizinhas e amigas sendo convidadas para essa celebração. E isso acontece também quando dentro de casa nós reconquistamos coisas que nós perdemos. Não é para ser assim. Gente, não é para ser assim. Quantas vezes que eu escuto: casamento é tudo igual, né? Com o tempo vai ficando desgastado. Eu sou cada vez mais feliz. E acredito que a minha esposa também. Cada vez mais feliz, porque o amor vai amadurecendo, o amor vai se tornando menos egoísta, e nós vamos passando a viver uma vida mais centralizada no bem-estar do outro do que em si mesmo. E é para ser assim, cada vez mais feliz, até o dia que o Senhor assim nos chamar. Então, as nossas conquistas e bênçãos na família é para serem contadas a outras pessoas e para serem celebradas na companhia de outras pessoas. Pastor, sabe aquela dificuldade que eu estava tendo em família, que o Senhor me ajudou em oração? Olha, Deus atendeu agora. Sabe o que aconteceu lá, o milagrão que aconteceu? A gente compartilha com outras pessoas o que Deus está fazendo.
para que elas participem dessa mesma alegria. E eu quero aqui concluir que a família é como uma casa que precisa ser bem limpa, sabe? Com o tempo, aquelas pequenas partículas chamadas pó, elas vão se juntando uma às outras, e eu vejo nem toda semana quando eu estou sozinho, eu preciso fazer alguma coisa, pegar o pano e passar, fazer uma higienização ali. Podem ser coisas pequenas, mas quando juntadas umas às outras, elas vão se tornar grandes. Então a família é como uma casa que precisa ser limpa. É como um cristal que precisa ser bem protegido. Ao mesmo tempo que uma família cristã é como um vidro temperado que tem força, no contraponto disso é como um cristal. É algo tão frágil que a gente precisa proteger muito bem. Tomar cuidado com as palavras que a gente fala. E eu diria também que a família é como um jardim que precisa ser regado. No nosso apartamento aqui em Santo André, a gente tem na sacada um pequeno jardim. De vez em quando a minha esposa fala, puxa vida, essas flores e plantas aqui estão dizendo que faz tempo que eu não dou bom dia para elas. Aí a minha esposa começa uma campanha, ela é crente, uma campanha de regar as plantas. E alguns dias depois, elas começam assim a criar vida. É um gesto pequeno, só jogar água. E nós não estamos vendo, mas lá naquele solo e naquela raiz, o milagre está acontecendo. Amém. Então são pequenos gestos que você pode começar a praticá-los hoje, ao chegar na sua casa. Pequenas mudanças que Deus espera que você as faça. E eu me lembro de ter lido um outro livro, que numa tarde ensolarada, uma velha, eu falo velha com todo respeito, uma velha senhora caminhava de um para o outro lado, no jardim da casa dela, que ficava do lado de fora. E ela procura insistentemente por alguma coisa. Passava por ali um jovem, e o jovem se dirige a ela e pergunta, a senhora perdeu alguma coisa? Posso ajudar? Ela diz, sim, meu filho, perdi uma agulha. Será que você pode me ajudar a encontrá-la? Ele pede permissão, entra na casa dela, lá de fora no jardim, começa a procurar essa agulha. Passam-se alguns minutos, esse jovem se sente cansado. Ele tem um compromisso, ele estava indo para o trabalho. E ele dirige a essa mulher uma pergunta. A senhora não tem ideia, nem pelo menos, de em qual canto do jardim a senhora teria perdido essa agulha? Ela diz, a resposta que ela dá é uma resposta que causa estranhamento. Ah, meu filho, o problema não é esse. O problema é que eu não perdi a agulha aqui no jardim, eu a perdi dentro de casa. Bom, o sangue daquele rapaz subiu como o meu subiria, né? Aí ele diz, então por que eu e a senhora estamos aqui perdendo o nosso tempo procurando essa agulha aqui quando a senhora a perdeu dentro de casa? E a resposta dela é porque lá dentro está escuro. E de novo eu faço esse paralelo, que muitas vezes nós estamos procurando fora de casa, pessoas de igreja procurando um outro relacionamento fora de casa, quando os recursos que nós temos, dados por Deus, que são suficientes para a nossa vida em família, saudável, feliz, estão dentro de casa. Ali está tudo aquilo que o Senhor proveu através da sua cruz, para sermos abençoados. Então, eu quero assim terminar relembrando essa história contada por Jesus. Essa mulher não perdeu essa joia no shopping center da Palestina, mas dentro da sua própria casa. E talvez eu e você tenhamos perdido algumas coisas. E essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer nessa manhã, ao assentarmos como família maior na ceia, na mesa da ceia, juntos com o nosso Senhor e Salvador. É perguntar para Ele, Senhor, o que é que eu não me dei conta que eu acabei perdendo? Me mostre o que é. E me ajude a conquistar isso. Parece que muitos de nós, cristãos, temos sido indiferentes a algumas coisas tão boas que nós estamos perdendo, achando que a vida tem que ser assim mesmo. E nós vamos perdendo a sensibilidade, que é o que essa mulher não perdeu. Que aquilo que nós perdemos é bem maior do que aquilo que nós imaginamos. É muito mais do que uma agulha, é muito mais do que uma joia apenas. E nós, mesmo nós, família da igreja, precisamos reencontrar aquela alegria, aquele prazer de estar junto em família que um dia nós tivemos.
E nessa parábola contada por Jesus, essa alegria é uma alegria nítida, é uma alegria envolvente, porque ela é tão grande que não cabe apenas no coração da mulher que encontrou a joia perdida. Ela é tão grande que ela convida as vizinhas e as amigas. É uma alegria que ela tem força, pulsão suficiente para expulsar daquele espaço a desesperança, a angústia, a tragédia, o caos e a tristeza. É isso que acontece. E talvez nós devêssemos perguntar para o Senhor: por que sendo uma família cristã, eu não tenho essa alegria do Senhor dentro da nossa família? Nós encontramos na história contada por Jesus a alegria transbordante no lugar, no espaço em que ela mais precisa estar presente, dentro de um lar. E eu quero que o meu lar seja um lar alegre, quero que você também tenha essa mesma experiência. E preste atenção, para concluir, dois verbos aqui que nos chamam a atenção, ditos na primeira pessoa, eu. Primeira pessoa do singular, eu perdi, disse primeiro a mulher. Depois, ao concluir essa história, eu achei. Não são pessoas que lideram o Ministério de Família e de Casais da igreja, que vão dar solução para os problemas do seu casamento. Não é o pastor e gente do Ministério de Família ou líderes do Ministério da igreja que vão resolver problemas de filhos com os pais ou de pais com os filhos. Essas pessoas podem até ajudar e são importantes as ajudas dessas pessoas, nós não as menosprezamos. Mas quem pode dar um jeito é alguém que mora dentro da própria casa. Alguém lá dentro dessa casa, que pode ser a pessoa que pode dizer para Deus: conte comigo, Senhor, eu quero fazer alguma coisa para que a minha família seja uma família melhor. Decida você ser o herói da sua família, esteja disposto a trabalhar intensamente, a suar a camisa, a orar, para que coisas de Deus aconteçam ali, essa alegria seja uma alegria abençoadora no ambiente familiar. Seja você a pessoa que Deus quer usar. Vamos ficar em pé. Em seguida eu passo a palavra ao pastor Davi. Vamos ter um momento de oração, com humildade, de falar para o Senhor: Senhor, eis aqui a minha casa interior. Talvez eu não tenha percebido que algumas coisas estão fora do lugar. Me dá, ó Deus, pelo seu espírito, discernimento, para primeiro entender, Senhor, o que é que está fora do lugar, e me dá graça, me dá forças. Age no meu coração, Espírito Santo, para que, de alguma maneira, naquilo que depender de mim, eu contribua para que a minha família seja uma família mais abençoada. Ó Deus, nós agradecemos a Ti por essa história contada por Jesus. Como Jesus tinha esse lado didático, de contar histórias que traziam no seu bojo tantas mensagens para a vida. Para a vida não só de quem vivia naquela época, numa cultura oriental diferente, mas também para o homem de hoje, para a mulher de hoje, para o jovem de hoje. E nós queremos agradecer pela sua palavra e pelos desafios que o nosso coração se foi colocado nessa manhã. Nós queremos, ó Deus, confessar a Ti, Senhor, o nosso pecado de egoísmo, e muitas vezes com a nossa vida centrada unicamente em nós mesmos, nós temos excluído da nossa vida gente da nossa própria família, e de termos decisões e seguimos caminhos em que nós desconsideramos as outras pessoas da nossa família. Nos perdoe, ó Deus, e naquilo que talvez a nossa contribuição foi para o problema e não para a solução. Nos perdoa, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, mas nessa manhã nós fomos tomados por essa sensibilidade à luz da Sua palavra, e nós queremos viver de maneira diferente. Por isso pedimos força do Teu Espírito, sabedoria do céu. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, Senhor. Nos dá entendimento na Sua palavra, para que a nossa atitude, a partir de hoje, embora não seja uma atitude perfeita, mas possa ser um estilo de vida que mais se assemelhe àquilo que deve caracterizar
um cidadão do reino de Deus, um servo e servo do Senhor. Nós queremos trazer alegria para o coração do Senhor e não tristeza, pelas palavras que dizemos, por aquilo que os nossos olhos veem quando ninguém está nos olhando, com as nossas atitudes em família. Nós queremos honrar o Teu nome com a nossa vida e trazer glória para o nome do Senhor. Nós oramos agradecidos a Ti por tudo. E agora, ó Deus, quando vamos assentar como família maior à mesa do Senhor, nós já queremos pedir perdão pelos nossos pecados e que o sangue de Jesus, que é poderoso, que é precioso, lembrando as palavras do apóstolo João, que se nós dissemos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas quando nós dizemos que temos pecado, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho, escreveu João. E nós clamamos que Jesus Cristo, através do seu sangue, nos perdoe de todo o pecado. E nós queremos, sem culpa e com alegria, nos assentarmos à mesa do Senhor, com alegria, porque o Senhor tem prazer em estar conosco, e foi o Senhor que promoveu essa mesa, a mesa da ceia do Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe meus amados irmãos. Passa a palavra para o pastor Jackson.